O que move sua empresa é a confiança e o crédito dos clientes que você conquista e que voltam a comprar com você, certo? Então imagine um processo de gestão e operação inteligente, direcionado a ferramentas de alto desempenho que te conduzem ao que realmente importa: tempo, consciência e maior rentabilidade. Interessante, não é? Então saiba que é possível ter uma equipe preparada para gerenciar riscos e a inadimplência de forma saudável com seus clientes e através de ferramentas automatizadas com inteligência em Analytics. Direcionar as suas ações em crédito, cobrança e vendas a fim de conhecer sempre mais clientes, aumentando as vendas e créditos recorrentes. Implementar políticas e processos eficientes que incentivam seus clientes a comprar e pagar sempre. Desenvolver líderes conectados com o mercado e com os indicadores de gestão. Afinal, sua empresa tem excelência em gestão de riscos. GoOn, a parceria líder de mercado em gestão e inteligência de riscos do seu negócio. Impulsionamos a sua evolução e capacidade de gerenciar a relação produtividade, mais qualidade, mais diminuição de riscos e desperdícios. Promovemos por meio de práticas e ações diárias resultados de impacto financeiro para a sua empresa e sociedade. Com a GoOn, você sabe os caminhos para seguir evoluindo e com o Risk Trends toma decisões inteligentes e coerentes com as tendências do mercado. Conheça mais nossos produtos e serviços. GoOn, a marca da evolução. www.goon-risk.com.br. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo Tambellini da GoOn e hoje vou estar falando para vocês um pouquinho do que 2016 nos reserva. Como é que a gente vai estar preparado para superar esse ano, para vivenciar esse ano e gerir os riscos adequadamente. A gente vai falar um pouquinho sobre risco em si, o que é risco, a gente vai recapitular esse conceito que a gente fala sempre na GoOn e a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores e sobre o Risk Trends. O Risk Trends é uma ferramenta que a gente disponibiliza inclusive gratuitamente, onde você pode ter acesso aos principais indicadores do mercado, conhecendo o cenário passado, o cenário atual e aproveitar para fazer projeções de como vai ser esse ano de 2016, principalmente comparando com os números do mercado, com os seus números, os seus indicadores. Então, fique com a gente até o final, vamos para a palestra. No finalzinho eu tenho um recado interessante e uma surpresa para vocês. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. O que 2016 nos reserva? Será que a gente está realmente preparado para gerir riscos que esse ano desafiador vai nos trazer? Vamos lá. Para a gente começar, o que afinal é risco? Você tem noção efetivamente, quando a gente fala risco, do que a gente está falando? Quando a gente fala risco, qual que é o primeiro sentimento geralmente que vocês têm? O que passa pela cabeça quando a gente de repente está andando pela rua e alguém grita risco? O que a gente faz? Eu acho que o primeiro sentimento tem a ver com medo, tem a ver com uma paralisação, tem a ver com a gente de repente chegar e paralisar, a gente ignorar aquilo, fugir. Mas risco tem muito mais a ver com outras coisas. Você sabe de onde vem efetivamente a palavra risco? Então, pessoal, risco ele é derivado do italiano e do latim, risco. E o que significa risco? Significa ousar. E por que a gente corre risco? Por que alguém, por exemplo, pula de paraquedas? O risco não significa medo, o risco tem a ver com a ousadia. Quando uma pessoa pula de paraquedas, ela entende que existe um risco. Mas o que ela busca nesse momento? Ela busca uma recompensa. No caso, a recompensa de pular de paraquedas tem a ver com a adrenalina, tem a ver com a emoção que a gente tem em desafiar esse medo. E isso tem a ver exatamente com a ousadia. Ousadia não significa imprudência. Ousar, a gente tende a buscar uma recompensa ideal. E é isso que é a gestão de risco, é a busca de uma recompensa ideal. Então, o risco ele é uma opção, não é um destino. E aí quem atua no nosso mercado convive com o risco no dia a dia. Não tem como ser diferente. Não existe a chamada inadimplência zero. E para a gente gerenciar risco, o que é preciso? É preciso eu me conhecer e eu conhecer o mercado que eu estou inserido. Eu não sou um pingo no oceano. Eu estou inserido dentro de um mercado muito maior,
Que mercado é esse? Quem é que está fazendo parte? Quais são os indicadores que permeiam e que fazem parte do dia a dia desse mercado? Vamos falar um pouquinho dele. E para a gente falar um pouco dele, eu queria apresentar para vocês o Risk Trends. O Risk Trends ele pode ser acessado através desse link aqui de internet. E ele é um conteúdo gratuito e atualizado mensalmente a partir dos dados do Banco Central. Vamos conhecer um pouquinho essa ferramenta? Quando você acessa o Risk Trends, você tem acesso a algumas informações. A gente vai começar aqui numa visão macroeconômica. Essa parte do Risk Trends, ela vai tratar exatamente dos indicadores macroeconômicos, tá? O que a gente vai conseguir ver aqui? A gente aqui tem algumas indicações e informações importantes. Então a gente começa aqui pelo volume de vendas no comércio e a gente tem aqui a possibilidade de conhecer o ano atual e os anos anteriores. E eu posso selecionar períodos que eu quiser aqui. Então, os primeiros indicadores têm a ver com o volume de venda no comércio, taxa de desemprego, e esse é o primeiro indicador que começa a mostrar uma tendência muito diferente como a gente vinha encontrando nos anos anteriores. A gente tem aqui o ano de 2013, o ano de 2014, onde mostravam queda no índice de desemprego, e agora, no ano de 2015, a gente começa a perceber uma tendência de grande subida. Chegando a dezembro de 2015, no indicador de 8,20. Outro indicador interessante é o índice do IPCA, que é, na verdade, a taxa de juros. A taxa de juros vem numa crescente também desde o começo de 2015 e existe uma tendência ainda dela, no mínimo, permanecer em alta. A taxa de juros tem sido um dos indicadores onde o Banco Central tem discutido como sendo um combatente da inflação. Recentemente a gente teve a divulgação onde no mês de fevereiro, final de fevereiro, a taxa de juros foi mantida pelo Banco Central. Aqui a gente consegue exatamente conhecer um pouco desses indicadores. Existem outras informações aqui, como o rendimento médio das famílias, endividamento, e a gente vai passar para agora um pouquinho mais, a gente vai falar do mercado de crédito. O primeiro indicador e a primeira referência do mercado de crédito é exatamente a relação crédito versus PIB. E a gente vê, na verdade, um crescimento lá, isso também, da mesma forma, a gente pode buscar um período histórico maior, né? E a gente vê um crescimento. Hoje, na verdade, a relação crédito-PIB, ela corresponde a 53,7, ok? Só que, aonde foi esse grande crescimento histórico? Ele estava muito voltado aos recursos, onde a gente chama de recursos direcionados, que são os recursos providos pelo BNDES. O crédito direto, recursos livres, pessoa física, ele praticamente ele se manteve bem estável no decorrer dos anos. Por mais que ele tenha um crescimento, o crescimento não é suficiente para alavancar ainda essa relação crédito-PIB. O grande alavancador dessa relação foi exatamente os recursos direcionados. Aqui a gente tem um pouquinho que é uma relação exatamente das operações de crédito total, e aqui a gente separa entre recursos de pessoa física e recursos de pessoa jurídica. E a gente vê também que no ano de 2015, os recursos de pessoa física foram os que mais foram prejudicados e que mais caíram. Continuando, pessoal, a gente começa agora a entrar numa visão de produção. E a gente começa a olhar as carteiras de crédito, as carteiras de concessão, o prazo médio dos empréstimos e as taxas de juros. Nesse canto esquerdo aqui, a gente pode selecionar o público que a gente quer conhecer. Aqui no caso eu estou num público PF. Eu estou no tipo de recursos livres ou direcionados. Direcionados, a gente está sempre falando de recursos providos pelo BNDES, recursos de poupança para crédito imobiliário. A gente convive muito nesse dia a dia, no nosso mercado, com os recursos livres. E aqui a gente olha produto a produto que faz parte desses recursos. A gente aqui no caso está selecionando os recursos de pessoa física. Então eu estou olhando o mercado de pessoa física como um todo.
E a gente percebe que a carteira ela realmente tem um crescimento, não tem como ser diferente, mas o crescimento agora, no mês de janeiro, e esses números são os números de janeiro, porque ao final de cada mês o Banco Central divulga o mês anterior. Então agora, ao final de fevereiro, a gente teve acesso a todos os indicadores de janeiro. Tá? Então a gente está olhando aqui como é que a carteira está se compondo de todo o mercado de recursos livres. E esse crescimento foi um crescimento muito pequeno, ele é um crescimento anual de 2,3. Ele é um dos piores, se não o pior, crescimento dos últimos anos. A concessão, a gente também vê um momento de queda. 2015 já foi um ano onde ele se mostrou diferente de 2014, onde tinha alguns momentos de crescimento. E 2016, a carteira de concessão, ela abriu em queda. A gente pode selecionar aqui qualquer tipo de recurso. Ah, então, ok, eu tenho lá o meu cartão de crédito, quero saber como é que está a vida, o mercado do cartão de crédito. O cartão de crédito ainda tem um crescimento de carteira um pouquinho melhor, né? Ele cresceu 5,26 no ano, mas a abertura realmente já foi menor do que os anos anteriores. A gente via tendo sempre uma evolução, né? 2013, 2014 e 2015, e agora 2016 ele abriu realmente em baixa comparado com os anos anteriores. Aqui a gente, como eu disse, a gente pode ter acesso a todos os produtos de crédito. O próximo painel ele tem a ver com a inadimplência. O que a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar 3 gráficos. O over 90. E o que é o over 90? Esse é o principal indicador do Banco Central quando ele fala de inadimplência. Significa toda a carteira de crédito que está com um atraso superior a 90 dias. De 90 a 360. Esse é o indicador do Banco Central. Eu pego toda a minha carteira, considero quem está acima de 90 dias até 360 e divido pela carteira total. Okay? Esse é o indicador do Banco Central. Aqui, da mesma forma, a gente tem aquela questão de visualização de público, pessoa física, recursos livres, e aqui eu vou selecionar para a gente conhecer um pouquinho os recursos livres total pessoa física. Vamos lá, a gente pode verificar que recursos livres, a inadimplência, ela começou no ano passado a ter uma tendência de queda, ela vinha numa redução, e a partir agora de 2015 ela começou a mostrar um crescimento. Agora, em 2016, a gente teve uma abertura mais alta do que 2014 e que 2015. Esse número é o pior número? É um número mais assustador? De maneira nenhuma. A gente vai ter oportunidade de olhar aqui nessa outra parte, que é uma forma interessante da gente conhecer, a visão evolução. Quando a gente olha o over 90, vamos puxar aqui para um período um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que a gente já teve aqui, nesse caso eu estou olhando, por exemplo, o cartão de crédito, a gente já teve momentos piores lá. Setembro de 2012, por exemplo, onde eu estou encontrando aqui 8,67, a gente está falando aqui de 8,40. O grande ponto é que a gente estava começando a acostumar com uma tendência de queda, né, em patamares muito menores. E esse ano de 2015 começou a mostrar um crescimento muito grande. Nesses gráficos, onde a gente conhece a inadimplência, a gente pode entender o over 90, o over 15, ou seja, todo mundo que está acima de 15 dias, ou seja, o começo do meu atraso, e atrasos entre 15 e 90 dias. Esses aqui são indicadores interessantes que permitem a gente, inclusive, se comparar com o mercado. Ah, o meu produto é um cartão de crédito? Ok, eu posso entender como é que o mercado vem. Eu costumo sempre, quando eu olho esses indicadores, eu olho o que eu acho de mais interessante, que é esse último painel, que vai mostrar a inadimplência versus a carteira. Vamos selecionar aqui, por exemplo, todos os produtos de pessoa física, para a gente olhar como é que esse mercado de pessoa física está em termos carteira e inadimplência. A gente tem aqui a linha azul, que é a carteira. Então a carteira está num momento de queda, ela começou a dar uma desacelerada, esse crescimento. A inadimplência vinha numa tendência de queda, chegando aqui em junho de 2015 ela começa a ter o crescimento. Então, para que eu uso isso? Para que eu entendo esses indicadores? Para que eu olho para fora? Como é que eu estou internamente? Será que eu estou igual ao mercado? Eu estou melhor que o mercado? Eu estou pior?
E eu posso entender aqui, eu tenho um produto de crédito pessoal. Legal, eu tenho aqui como ver o crédito pessoal total. E aí é importante a gente entender que aqui esse crédito pessoal total, ele engloba os créditos pessoais consignados. Ah, mas eu não tenho crédito pessoal consignado, então eu quero olhar somente o crédito pessoal não consignado. Porque se eu selecionar o crédito pessoal total, eu estou trazendo o efeito do consignado, que tem um crescimento de carteira diferente, uma inadimplência diferente. Então vamos lá, olha só, mesma coisa. Verde inadimplência, azul carteira. A carteira subindo, começou a dar uma estabilizada, chegou a dar até uma caidinha aqui, e a inadimplência em alta. A inadimplência bateu aqui em janeiro de 2016, 9,6. Como é que está a minha inadimplência do crédito pessoal? Ah, puxa vida, está 10, está 9, poxa, se está 9 está melhor que o mercado, se está 10, puxa, está pior, preciso começar a olhar e me comparar. E é isso, o Risk Trends é exatamente essa ferramenta que permite a gente conhecer todos os indicadores disponibilizados pelo Banco Central, ter uma visão de evolução, tanto de carteira quanto de concessão, e poder também se comparar. O Risk Trends ele é atualizado a cada atualização que o Banco Central gera. Isso acontece geralmente no dia 27, 28 de cada mês. Esse link que eu estou demonstrando na nossa apresentação é o link onde você pode deixar aí gravado como favoritos no seu computador e a cada necessidade você poder acessar ele, entender como ele funciona, entender para onde está indo os números de mercado e aí principalmente fazer a sua comparação. Legal? Vamos continuar falando de risco, né? A gente já falou um pouco que risco faz parte do nosso negócio. Não tem como a gente gerar um negócio de crédito sem risco. E aí sempre vem aquela pergunta, qual é o nível de risco ideal que você gostaria de ter? Toda vez que a gente pergunta isso, as pessoas vão lá e dão aquela olhada e falam, puxa, eu queria ter risco zero. Dá para ter risco zero? Dá. É só a gente não vender. Se a gente vender a crédito, o risco é inerente. Alguma coisa eu sempre vou perder. E aí, a função da gestão de risco é encontrar aquele risco ideal. Aquele risco que vai permitir a gente transformar em lucro, transformar a oportunidade exatamente em resultado, maximizando a rentabilidade do meu produto. Eu simplesmente optar por não correr risco e estacionar num determinado nível de inadimplência ou nível de concessão, pode ser naquele momento confortável, mas será que eu estou efetivamente explorando toda a minha capacidade e aí sim buscando o melhor resultado? É para isso que serve a gestão de risco. E gerir risco, a gente tem um conjunto de coisas, um conjunto de etapas, né? Esse aqui é o chamado ciclo de crédito e cobrança, que começa lá no planejamento de produto, passa pela parte de iniciação e concessão de novos clientes. A partir do momento que eu tenho o meu cliente, eu tenho que trabalhar a manutenção da carteira de clientes, eu tenho que olhar para ele de uma forma diferente. Vai ter um pedaço desse grupo de clientes que pode gerar inadimplência e eu tenho que trabalhar essa inadimplência buscando a recuperação. Isso aqui não é o fim, é um novo começo. Isso aqui retroalimenta o planejamento. Eu tenho que entender onde eu errei, eu tenho que entender onde foram os meus problemas e a partir daqui, da cobrança, entender e redesenhar o meu planejamento do produto. Ao centro disso tudo está o que a gente chama de gestão de risco, retorno, a parte de analytics, a parte do MAS, da modelagem. E o que é o MAS? O MAS nada mais é do que um indicadorzão que está aqui olhando para cada uma dessas etapas, olhando para o meu planejamento, olhando meus indicadores de concessão, fazendo a gestão da minha carteira, a gestão da minha recuperação. O MAS, no fundo, ele é o centro de tudo, ele é o que está aqui e que está olhando para cada uma das etapas do ciclo de crédito. E o que é efetivamente o MAS? O MAS é um termo em inglês que significa Management Information System. E ele é um processo contínuo de transformação de dados em informação, para que a gente possa ter auxílio na tomada de decisão. Qual que é o objetivo do MAS? É otimizar o resultado e potencializar a gestão de risco exatamente buscando aquela relação ideal de risco e recompensa em cada um dos segmentos.
como é que a gente pode entender melhor esse MAS? A Go lançou esse ano um conceito chamado Risk School. Esse conceito ele tem um objetivo, né? Prover cursos diversos. E um dos nossos primeiros cursos é o curso de MAS, é o curso de indicadores, de gestão de indicadores de risco. O que a gente busca nesse curso? O primeiro objetivo é a gente capacitar as pessoas que vão passar por esse curso para entender, saber desenvolver e analisar o MAS, né? Podendo exatamente entender o que está por trás da gestão de crédito e cobrança e aí entender os resultados que a gente criou a partir das políticas, a partir das estratégias, ou seja, para que caminho eu estou indo efetivamente, aonde a minha política de crédito está me levando, aonde a minha política de cobrança está levando. Eu estou de acordo com aquele resultado efetivamente que eu queria ter na minha operação, né? Como é que eu gerencio esse dia a dia e como é que eu monitoro a minha carteira. E para quem que é esse curso? Esse curso de MAS ele é direcionado para aqueles que participam da tomada de decisão. Analistas de crédito, analistas de cobrança, gerentes e decisores de todas as áreas que compõem o ciclo de crédito. Esse curso ele é um curso bem mais aprofundado do que o nosso Gestão de Risco Massificado, o GRM. Ele é um curso onde a gente vai fazer um mergulho profundo nos conceitos de MAS. A gente vai passar também sobre os conteúdos e o conceito de crédito massificado. A gente vai conceituar o MAS, vai falar sobre todos os conceitos de painel de controle, de gestão de indicadores, e a partir daí a gente vai passar por todas as etapas do ciclo de crédito. Então a ideia aqui é a gente discutir e entender quais são os principais indicadores de entrada de proposta. A gente vai falar sobre taxa de aprovação, quais são as diversidades que a gente encontra no mercado, muitas vezes nesse indicador, quais são as melhores práticas para gerir as taxas de aprovação em termos de indicadores. A gente vai passar para performance de safra, então quer dizer, a partir do momento que eu dou crédito, como é que as minhas safras, os meus períodos de concessão, os meus meses de concessão vão performando. Será que agora o que eu concedo crédito em janeiro, ele é pior do que o que eu concedi em janeiro do ano passado, ou melhor? E comparado com o mês anterior, como é que ele é esse comportamento? Depois a gente vai falar sobre manutenção, sobre as carteiras de crédito, sobre o relacionamento que a gente tem que dar com esse cliente e o que monitorar nesse momento. A gente vai falar sobre as gestões de carteira, os principais indicadores que vão permitir eu conhecer a saúde da minha carteira de crédito, olhando como é que o impacto de cobrança tá sendo percebido nessas minhas carteiras. Vou falar também sobre cobrança e aqui a gente vai entrar, inclusive, em indicadores operacionais. Os meus indicadores de gestão da minha telecobrança ou do meu parceiro, da minha cobrança terceirizada. Quais são os principais indicadores que eu tenho que observar lá no meu parceiro, observar para gerir a minha carteira de uma forma mais otimizada. Por fim, a gente vai falar sobre indicadores de resultado, né? Não simplesmente os indicadores do dia a dia, mas indicadores que vão olhar a minha receita, a minha despesa, a minha rentabilidade como um todo. E, ao final, a gente vai falar sobre forecast de resultado, que nada mais é do que as projeções que eu tenho que conseguir fazer para saber de onde eu estou indo. Ou seja, dado o meu momento atual, dado o andar da minha carruagem, para que lado eu estou indo? É óbvio que isso a gente vai mostrar formas de colocar certas questões. Eu estou melhorando meu processo de crédito. Ah, ok, então eu posso ter resultados melhores na minha primeira rolagem, eu posso ter resultados no meu processo de cobrança, onde eu vou ter impacto no meio da minha carteira. Esses impactos eles têm que fazer parte do forecast de resultado. Né? Não basta apenas eu olhar e falar, legal, eu estou indo assim hoje, então significa que eu continuarei nessa forma. Eu tenho impactos que a gente vai falar, impactos de mercado, impactos de inflação, do próprio desemprego que a gente está olhando lá no Risk Trends, que está em alta nesse momento e que ainda vai ter uma tendência de alta.
Para a gente ter uma visão mais completa do negócio, né? A gente costuma colocar de uma forma estruturada, onde a gente vai estar falando de um MAS que vai desde o meu momento inicial, aonde eu concedo crédito, que vai trabalhar os modelos que eu usei para conceder crédito, vai olhar como é que estão as minhas safras de recuperação, a minha carteira de crédito, e aí olhando como é que eu faço a minha recuperação, e a partir daí o meu resultado global, quer dizer, fazendo tudo isso, qual efetivamente é o meu resultado? Qual é a minha rentabilidade para esse negócio que eu estou gerindo? E agora, gente, exatamente falando daquela surpresa que eu falei no início. A gente está exatamente nos dias 15 e 16 de março promovendo esse curso de MAS, o curso de Gestão de Indicadores. E a gente pode estar se inscrevendo através do link que vai estar sendo mostrado agora no vídeo. Se a gente tiver alguma dúvida, quiser consultar melhor sobre os cursos, sobre qual é, inclusive, a cadeia de cursos todas que a gente vai ter pro ano, através do nosso Risk School, a gente pode mandar um e-mail para riskschool@goon-risk.com.br. E aí, a surpresa final, para quem ficou agora me acompanhando até o final, a gente vai estar fazendo um desconto de 20% para os 10 primeiros inscritos através desse link, tá? Aonde você pode exatamente se inscrever e ter esse desconto especial. Esse curso é um curso importantíssimo para o profissional de gestão de risco, né? Se você já fez o GRM, ou mesmo que você não tenha feito, esse curso ele é um curso que vai capacitar você a conhecer todos os indicadores mais importantes para a gestão de risco do dia a dia. Então, não perca essa oportunidade. Eu espero vocês aqui no dia 15 de março. Na abertura, eu mesmo vou estar falando um pouquinho mais sobre gestão de risco, fazendo a introdução desse curso. E eu espero que vocês possam estar aqui com a gente para se capacitarem, para evoluir um pouco mais no seu dia a dia e no seu trabalho em gestão de risco. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até dia 15 de março.